Agora, Giovanni Afonso, eu quero saber sobre João Basso Bigodinho. João Basso e Natan podem retornar ao Santos Futebol Clube nos próximos meses, Giovanni Afonso. Exatamente, Marcão. Olha só, em que situação, hein? Que notícia eu vou ter que dar, hein, Marcão? João Basso, Bigodinho e Natan podem estar voltando para o Santos Futebol Clube, Marcão. Isso mesmo, os dois jogadores que estão emprestados ao futebol português, João Basso ao Estoril e o Natan ao Famalicão, tiveram a temporada europeia finalizada e agora estão sem calendário e com contrato até junho deste ano com os clubes, devem retornar à Vila Belmiro, Marcão. João Basso Bigodinho, aí um jogador que foi emprestado no começo da temporada, ele até havia ali sido inscrito no Campeonato Paulista, porém, quando o Santos tinha muitos zagueiros no seu elenco e também o Carille não contava muito com ele, foi emprestado ao Estoril de Portugal até o meio do ano, com uma cláusula de retorno imediato, claro, se prevenindo de uma possível negociação do zagueiro Joaquim e com ali uma opção de compra na casa dos 2 milhões de euros. Essa cláusula não deve ser acionada e o zagueiro de 26 anos deve retornar ao Santos Futebol Clube, Marcão. Tá aí os números do João Basso, Giovanni Afonso. Seria uma boa o João Basso? Tá aí o João Basso pelo Estoril. Traga pra gente os números do zagueiro João Basso El Bigodinho, Giovanni. Vamos lá, Marcão. João Basso, na temporada do ano de 2024, fez 14 jogos, 13 como titular, 1 gol e nenhuma assistência, além de ter passado desses 14 jogos, 4 sem ser vazado, 4 jogos sem sofrer gols. Por jogo, tem médias de 64,1 ações com bola, 83% de assertividade nos passes e 49% de assertividade nas bolas longas. Venceu 4,4 duelos por partida, recuperou 3,6 bolas e teve 3 ações defensivas por jogo, num Estoril que foi 13º colocado no Campeonato Português, Marcão. Veja... O Basso é sinônimo de colocação ruim, né? Essa é a verdade. 13º colocado, João Basso Bigodinho. Agora, não tem como lembrar do João Basso sem se recordar, Giovanni Afonso, daquela partida contra o Fortaleza, né? Onde o João Basso perdia todas as corridas, né? Onde o João Basso perdia todas as divididas. Claramente o João Basso entrou naquele jogo sem condição física, né? Para mim estava claro que o João Basso entrou no jogo sem condições de jogo. O João Basso bem fisicamente já é um perigo. Ih, mamãe! O João Basso machucado é um perigo em dobro. Então, Giovanni, eu não tenho qual é, eu não fico em cima do muro. Para mim, o João Basso é um jogador fraco. Para mim, uma das contratações, João Basso, Natan, Carabarral, Zanocelo, foram contratações absurdas da gestão anterior. Aliás, eu queria saber aonde anda aquele menino que fez parte do departamento de inteligência do Santos Futebol Clube. Esqueci até o nome dele. Caio Nascimento. Por onde anda Caio Nascimento, hein? Eu gostaria muito de ouvir o Caio Nascimento. Aliás, Giovanni Afonso, uma missão para o senhor. Tente uma entrevista com o Caio Nascimento, por favor. Eu gostaria de dar oportunidade para o Caio Nascimento explicar. Ele que era tão bem recomendado nas redes sociais, né, que fazia vídeos. Eu queria dar a oportunidade para o Caio Nascimento explicar como é que esses caras foram aprovados nesse tal departamento de inteligência, Giovanni. Como o Santos pode ter gasto 12 milhões de reais em João Basso, 12 em Natan, 8 em Carabarral, 12 em Zanocelo. E tudo passou pelo Caio, ou deveria ter passado. Então eu gostaria, Giovanni Afonso, que o senhor tentasse uma entrevista com Caio Nascimento. Eu queria ouvir o Caio Nascimento. O que ele tem para dizer? Ele me parece ter capacidade. Para chegar ao Santos, tem que ter capacidade. Eu queria ouvir do Caio Nascimento por que tantos erros do departamento de scout. Agora, João Basso tem contrato com o Santos, né, Giovanni?
Até dezembro de 2026 tem contrato com o Santos, Marcão. É insano, né? Se a gente for parar para pensar, a gente até já fez essa análise, né? De quantos jogadores fracos o Santos tem contratos por mais 2, 3 temporadas. É algo inacreditável, né? Veja, só lembrando aqui de cabeça, o Santos tem contrato com o Derek e com o Kevin Maltos até março de 26. Contrato com o Zanocelo até dezembro de 27. Então é muito tempo de contrato para esses jogadores, né, Marcão? E se esses jogadores permaneceram ou foram contratados no Santos, alguém foi o culpado, né? Seja ex-presidente Andrés Rueda, seja o Caio Nascimento, que era do departamento de inteligência, né? Ali o cara que procurava, sondava os jogadores, seja os vários diretores, os vários executivos de futebol que o Santos teve nos últimos 3 anos. Então, assim, Marcão, que é preocupante, né? E falando um pouquinho sobre Basso Bigodinho, não tem condição, né, Marcão? Para mim, ele se queimou. Eu acho que quando a gente fala daquela última partida contra o Fortaleza, muitos jogadores ficaram com a imagem marcada negativamente. Eu acho que o João Basso foi um deles. É inesquecível ver ele correndo atrás do Marinho, né? Claro, para mim, ali o principal culpado foi o João Paulo naquele lance, que o goleiro tem que estar esperto, não pode deixar o cara correr sozinho ali, pelo menos na entrada da área ele tinha que rachar com o Marinho ali, mas o João Basso, correndo a lá Morelos atrás do Marinho, sem condição, ele foi escalado ali sem condição nenhuma para jogar. Claro, o Santos estava com o desfalque do Joaquim tomou o 3º cartão amarelo, mas pô, gente, tenta outra coisa, cara, coloca pelo menos alguém bem fisicamente ali. E aí quem entrou? Entrou o João Basso Bigodinho e o Dodô. Então a zaga do Santos era o Messias, que já é um cara lento, João Basso, que estava baleado, e o Dodô, que também é um cara lento. Então tinha tudo para dar errado, né, Marcão? Então para mim não seria uma boa. Eu tentaria emprestar ele para outro clube europeu aí, para ver se ele consegue enganar lá e ser comprado. Infelizmente no Estoril ele não conseguiu desempenhar tão bem assim para ser comprado. Mas quem sabe indo para outro clube, indo para outro mercado ali, um mercado espanhol, o mercado italiano, o mercado francês, enfim, que ele seja emprestado e ali alguém compre ele, porque sem condições manter um cara desse nível no elenco, Marcão. Agora um ponto importante, né, Giovani? A estratégia do Santos não deu certo, né? A estratégia do Santos foi emprestar o João Basso por 5 meses para que o Estoril se interessasse no zagueiro e comprasse o atleta, e o Santos repassaria os valores pagos pelo Estoril para o Arouca. O Santos tem uma dívida com o Arouca, Giovanni Afonso, que não está sendo paga pelo próprio João Basso. Ou seja, existe aí mais um risco de transferban, porque os valores são altos e o Santos não pagou o Arouca ainda pelo João Basso. Então a expectativa do Santos era emprestar o João Basso para o Estoril e o clube português comprar o jogador. E não vai acontecer isso. Pelo menos até aqui, o Estoril não comunicou o Santos sobre o interesse da compra. Então o João Basso deve voltar ao Peixe. E o staff do atleta diz que ele tem outras propostas, tal. Vamos aguardar, né? O Zanocelo também tinha muitas propostas e está emprestado de graça aí. Então esse negócio que tem muitas propostas, isso aí normalmente é furada. Então vamos ver. Agora, eu sinceramente, eu olho pro Basso, eu lembro daquele dia contra o Fortaleza. Não adianta. É que nem quando eu olho pro João Paulo, eu lembro do João Paulo indo pra trás. Não adianta, cara. Isso ninguém tira da nossa memória, sabe? Pra quem esteve naquele 6 de dezembro, algumas cenas ficaram marcadas. Por exemplo, o João Basso sem condição física. Quem acompanhou a transmissão do Varanda lembra que a gente falava sobre isso. O João Basso estava machucado. Ele não tinha condição de estar no jogo. Ele bem fisicamente, ele já é fraco. Machucado é muito pior. E o Jair estava no banco. Erro grave do Marcelo Fernandes. Né? O nosso goleiro, nosso Vitamina, indo para trás no lançamento lá pro Marinho. Aquela cena não sai da minha memória e nunca vai sair. Ainda dizem que eu persigo o João Paulo. Não persigo nada. Não estou perseguindo ninguém. É que são erros claros que levaram o Santos à 2ª divisão do futebol brasileiro, né? Essa é a verdade. O Eric Vicente, grande abraço pra você. Minoro, João Basso estava com o músculo da panturrilha rompido. Foi um erro ter escalado, um erro claríssimo. E a gente falou durante o jogo. Lembra disso, né, Giovani? A cada momento que o Basso pegava na bola, nós dizíamos, o Basso tá machucado. Lembra disso?
Sim, Marcão, e veja, foi a mesma lesão que sofreu o Guilherme agora, bíceps femoral da coxa esquerda, então não tinha condição, né? E quando a gente fala que o Guilherme vai levar pelo menos um mês para se recuperar, aí é um mês para voltar como voltou o João Basso como do Fortaleza. Então, com certeza, mais de um mês será necessário para a recuperação completa do atleta, Marcão. Então, é inesquecível esses momentos, né? Eu também não esqueço do Marcelo substituindo ali o Furt ao invés do Marcos Leonardo. São vários momentos, né, Marcão? E um deles principais é ver o João Basso jogando daquele jeito que, de fato, ele já é fraco naturalmente. Porém, com o músculo rompido na coxa esquerda, de fato, não tinha como dar certo, Marcão. É verdade. Giovanni Afonso, surge mais uma oportunidade no mercado de um grande goleiro. Depois de Rafael Cabral deixar o Cruzeiro e ir para o Grêmio, depois de Cássio deixar o Corinthians e ir para o Cruzeiro, agora mais um grande goleiro está livre no mercado. O nome dele é Marcelo Groi. Giovanni Afonso. Exatamente, Marcão. Fim de temporada europeia, também de temporada asiática, e o Al Ittihad da Arábia Saudita está fazendo uma limpa no seu elenco. Além de ter dispensado o técnico Marcelo Gallardo ao final da temporada, 2 jogadores brasileiros ficaram livres no mercado. São eles o goleiro Marcelo Groi e também o atacante ex-Corinthians Romarinho. E separamos aqui alguns números desses jogadores, Marcão. Começando pelo Romarinho, que na foto separada está à esquerda. O Romarinho é um jogador de 33 anos, atacante, 1,74 m, que pelo Al Ittihad, em 6 anos, fez 214 jogos, 95 gols e deu 30 assistências, além de conquistar 2 títulos pelo clube saudita. Em 2024... Belos números, hein, Giovanni? Belos números do Romarinho, hein? Bons, pô, uma média ali de quase uma participação de gol a cada 2 jogos, muito bons números e campeão, né? Um cara campeão, né, na carreira, né? E em 2024, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências. Já Marcelo Groi é mais uma oportunidade que o Santos tem de contratar um grande goleiro no mercado. Jogador de 37 anos, 1,88 m, que pelo Al Ittihad soma 136 jogos, 116 gols sofridos, então sofre menos gols do que disputou partidas e ficou 52 jogos sem ser vazados e conquistou os mesmos 2 títulos que o Romarinho conquistou em 2023. Na atual temporada, atuou em apenas 2 jogos, não sofreu nenhum gol e passou, claro, 2 jogos sem ser vazado. Tá aí Marcelo Groi, que não atua desde fevereiro deste ano, Marcão. Tá aí os números do Romarinho e do Marcelo Groi. Vamos lá, eu quero saber também a opinião do Giovanni Afonso. Acho que o Romarinho seria uma boa contratação também, mas eu acho mais complicado trazer o Romarinho. Me parece que o Romarinho tem mercado, né? E o Romarinho é um jogador que, além de ter mercado, eu tenho certeza que o próprio Corinthians vai atrás do Romarinho. Não tenho dúvida nenhuma que o Corinthians será um dos clubes ali que devem tentar o Romarinho, o seu retorno para o futebol brasileiro. É um jogador de 33 anos, ou seja, ainda tem ali bons anos de futebol em alto nível, né? A gente sabe que jogadores ali que se cuidam, jogam até 36, 37 anos com boa qualidade, portanto o Romarinho tem 2, 3, 4 anos de bom futebol ainda para jogar. Então eu acho muito difícil a contratação do Romarinho pelo Santos. Agora, acho difícil, mas acho que poderia ser um bom nome, mas os altos valores me parecem fazer com que o Santos tenha pouquíssimas possibilidades de contratar o Romarinho. Sobre Marcelo Groi, aí é o oposto. Ontem nós fizemos um levantamento rápido, Giovanni. A maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro possuem bons goleiros. Bons goleiros. Né? Talvez o Botafogo, mas o Botafogo já contratou o John agora, tem o Gatito, enfim. O Vasco tem o Léo Jardim, Flamengo tem o Rossi, Botafogo tem o John, esqueci Fluminense, de alguém. O Fábio. Fluminense tem o Fábio, em São Paulo, Palmeiras tem o Everton, o São Paulo tem o Rafael, o Corinthians tem o grandalhão de 2,04 m, o Internacional tem o Rocher, o Grêmio tem o Cabral, o Atlético Mineiro tem o Everson, Cruzeiro tem o Cássio, Fortaleza tem o Santos e tem o titular, que me foge o nome dele, o João Ricardo, que está fazendo uma belíssima temporada.
né? Então perceba, Giovanni Afonso, me dá a impressão que como o Santos já tentou o Marcelo Groi, esteve muito próximo de contratar o Groi, e na hora do vamos ver, o Groi optou por ficar no mundo árabe, porque não quis abrir mão de 6 meses de salário e ótimo salário que ele tinha na Al-Ittihad, agora tá livre no mercado. O Carille adora o Marcelo Groi. O Oscar Rodrigues já recomendou o Marcelo Groi em janeiro. Me dá a impressão que se o Santos quiser, agora é o momento de contratar Marcelo Groi, Giovanni. Eu traria correndo. Eu também, Marcão, tô com você. Eu acho que quando você fala que é a última oportunidade, é o último trem do dia passando, o Santos tem que aproveitar e tem que entrar nele, Marcão. A verdade é que eu acho que o Santos já vacilou quando não trouxe o Rafael Cabral. Sobre o Cássio, a gente discutiu aqui, mas em relação a nome, a importância, é um goleiro superior ao João Paulo, isso eu não tenho dúvida alguma. E agora o Marcelo Groi, que pra mim, Marcão, desses 3 nomes citados, pra mim hoje, o Marcelo Groi é o melhor entre os 3, né? Eu acho que é um cara que foi muito bem no Grêmio, um cara que foi muito bem no Al-Ittihad, foi unanimidade em todos os anos do clube saudita. Claro que nesta última temporada, pelo limite de estrangeiro e por ter surgido um goleiro um pouco mais jovem ali no clube saudita, ele perdeu um pouco de espaço, mas foi muito bem, né? A gente trouxe aqui os números, em 136 jogos, sofreu 116 gols, então uma média de menos de 1 gol sofrido por partida, então tem ótimos números aí. Eu acho que seria uma baita oportunidade, Marcão. Primeiro porque é um cara experiente, seria um cara que nesse perfil de grandes goleiros se encaixaria muito bem. Marcão, você citou vários clubes e todos eles, sem exceção, são melhores que o João Paulo. Todos esses goleiros que você citou e alguns que a gente deixou de citar são melhores que o João Paulo numa Série A. Então você subir para uma Série A mantendo o João Paulo aí quase 4, 5 anos no seu gol, o goleiro mediano não tem condições, Marcão. Então olha, chegando agora a janela de julho, a partir do dia 10 de julho, eu correria sem dúvida alguma atrás do Marcelo Groi, tentaria negociar o João Paulo, claro, ele não vai aceitar ficar no banco de reservas, nem ele, nem a blogueirada, negocia o João Paulo como um clube e traz o Marcelo Groi, goleiro experiente, com certeza vai dar mais conta do recado. E sobre o Romarinho, vou ser curto e breve, tô com você, eu acho que seria um baita jogador, chegaria e seria titular com certeza nesse ataque do Santos, seja pela direita, pela esquerda ou centralizado, mas outros clubes vão atrás dele, ele deve receber um alto salário, dificilmente o Santos conseguiria trazer, Marcão. Perfeito, perfeito, Giovanni Afonso. Boa leitura aí. E você falou, né, que o João Paulo está abaixo de todos esses goleiros que eu citei, e é exatamente isso. O João Paulo na Série A, ele só está à frente ou empatado com o Marcos Felipe do Bahia, com o Tadeu do Goiás. O Tadeu tá na Série B, perdão. Com o goleiro do Atlético Goianiense, que me foge o nome aqui, Giovanni Afonso, o do Vitória. E olha, eu acho que o do Vitória é mais goleiro que o João Paulo, tá? Minha opinião. Acho que o goleiro do Vitória é mais goleiro que o João Paulo. Então, o João Paulo ali, hoje numa Série A do futebol brasileiro, seria o 14º, 13º melhor goleiro. É muito pouco pro Santos. O Santos tem que ter um goleiro ali entre os 3 melhores do país. Entendeu? É isso que a gente precisa ter. Um dos 3 melhores goleiros do país. Então tem que trazer o Marcelo Groi, que vai brigar lá em cima. E é campeão. E cresce no momento certo. E o gol fica pequeno pro atacante. Esse é o Marcelo Groi. Não o João Paulo. João Paulo, o cara pega a bola do círculo central do meio campo, bate pro gol. Bate pro gol. Porque sabe que é o João Paulo. Agora, se você tem o Marcelo Groi na sua meta, meu amigo, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, né?